cumprimentar todos vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma alegria estar mais uma vez na casa de Deus, nessa 7ª Escola Bíblica TIM. E o tema que eu vou falar hoje é igreja. Ontem o pastor Gunnar Berg falou sobre o pentecostalismo. E, meus irmãos, nós temos na Bíblia inúmeros temas teológicos, né? E a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, é um dos temas bíblicos, né? E é muito importante para toda a igreja, independentemente da idade de cada um. E o tema, como já foi dito, identidade da igreja. O que a Bíblia diz a nosso respeito? A eclesiologia é uma doutrina, um assunto muito vasto. Quando se fala de igreja, temos que ver qual é o ponto, qual é o aspecto, qual o enfoque do assunto da igreja. Você vê que na nossa declaração de fé, a ideia era um capítulo, porque no nosso cremos contém 16 artigos de fé. E o artigo número 7, o artigo número 7, diz respeito à igreja de Jesus Cristo. E o plano original, quando a comissão se reuniu para elaborar a confissão de fé das Assembleias de Deus, a ideia era cada artigo de fé ser correspondente a um capítulo. Quer dizer, cada capítulo seria uma explicação do artigo de fé. Por exemplo, o artigo número 1 fala sobre as Escrituras Sagradas. Então, o capítulo 1º da Declaração de Fé é uma explicação do artigo de fé número 1. Número 2 é sobre a Trindade. Então, o capítulo 2 seria uma explanação, uma explicação mais elaborada sobre a Trindade e assim por diante. Mas quando chegou na igreja, era para ser um capítulo explicando o artigo de fé número 7 do Cremos. Mas isso não foi possível. Por quê? Porque tem muito conteúdo, tem muita informação. E pela natureza do documento, pelo formato da declaração de fé, tinha limite de palavras. Então, tivemos que desdobrar em 3 capítulos. Em 3 capítulos. Então, você vê que o assunto é vasto. Mas aqui vamos falar sobre a identidade da igreja à luz da Bíblia. Quer dizer, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala a nosso respeito. Eu pedi para o pastor trazer uma mesa, colocar 2 jovens, de preferência um casal, né, um ao lado do outro, com uma certa distância, com um microfone exclusivo, porque nós temos leituras bíblicas e é bom que vocês participem, que vocês acompanhem a leitura bíblica. Então, quando eu citar a referência bíblica, aí quem estiver sentado aí vai fazer a leitura. Aí vai alternar, não é bom um ler sozinho, né? Tem que dar também oportunidade para o que está ao lado, né? Temos aqui um adolescente, e agora só aparecer mais um, com a Bíblia aberta, de preferência a Nova Almeida atualizada, porque é o texto padrão da nossa igreja. Mas se não tiver, não tem problema nenhum, é a palavra de Deus, nenhuma dessas versões tem problema algum. É que a linguagem da Nova Almeida atualizada é mais fácil de compreender, principalmente para os adolescentes, para vocês que estão nessa fase da vida, muito importante. Mas a corrigida, ela é fiel aos originais, é o texto padrão também das Assembleias de Deus, é o texto do coração do povo assembleiano, e
Os versículos que eu tenho memorizado durante toda a minha vida são da corrigida. João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Vocês sabem que existe na língua portuguesa 9 versões da Bíblia que levam o nome de Almeida. Né? Tem a Almeida Corrigida, da Sociedade Bíblica do Brasil. Tem a Almeida Corrigida, edição 69, da Sociedade Bíblica do Brasil. Tem a Almeida Corrigida, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Tem a Almeida Corrigida, da Imprensa Bíblica Brasileira. Tem a Almeida Contemporânea. Tem a Almeida, edição revista e atualizada. A Nova Almeida Atualizada. Você vê, todas elas levam o nome de Almeida. Né? João Ferreira de Almeida fez essa tradução no século XVII. Século XVII. O Novo Testamento foi publicado em 1681. E ele continuou traduzindo a Bíblia, o Antigo Testamento. E 10 anos depois ele morreu, deixando o trabalho em Ezequiel, capítulo 48, versículo 21. Quando ele morreu, a tradução dele do Antigo Testamento estava em Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. E um assistente dele concluiu a obra. E o assistente não quis colocar o seu no final. Eu fui o assistente e a tradução é de João Ferreira de Almeida, por isso que o nome dele não aparece, só aparece João Ferreira de Almeida. Muito bem. Só que o Antigo Testamento foi publicado só em 1749. Mais de 50 anos depois, o volume 1, o livro de Gênesis até o livro de Esté. E 4 anos depois, saiu o segundo volume, o livro, a segunda parte. E a Bíblia completa de João Ferreira de Almeida foi publicada em 1819. A primeira edição de João Ferreira de Almeida, contendo o Antigo e o Novo Testamento num volume só. Muito bem. Só que nesse século XIX, essa versão foi submetida a 7 revisões, sendo 4 delas só no Novo Testamento. E as outras, revisão ortográfica, revisão de estilo. Uma edição saiu com o nome de João Ferreira de Almeida, edição emendada. A outra saiu com o nome de João Ferreira de Almeida, edição correcta. Edição correcta. E em 1898, saiu a edição revista e corrigida, que é essa que nós temos. E essa edição saiu com as divisões, com os títulos nos parágrafos, e saiu também com referências bíblicas. Tá? Então, é essa a edição de João Ferreira de Almeida. Claro, ela foi revisada de novo no século XX, em 95 ela foi revisada. Depois, em 2009, por causa da reforma ortográfica da língua portuguesa, então saiu uma nova edição de João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Muito bem, então, nós, a Assembleia de Deus, adotaram 2 edições. A primeira é a corrigida, que é a mais conhecida, que está em todo o Brasil, que é o texto usado pela CPAD na revista da Escola Dominical. Se bem que adolescente, a CPAD usa a nova tradução na linguagem de hoje. Tá? Então, e a nova Almeida atualizada, ela é recente. Ela foi lançada em novembro de 2017. Vai fazer 5 anos agora. E a Convenção Geral da Assembleia de Deus adotou essa edição como um texto padrão ao lado da edição de Almeida, edição corrigida. Muito bem. Então, eu quero convidar todos para a leitura, que está aqui do tema da palestra de hoje, que está em Efésios, no capítulo 2, e o versículo 22, onde lemos o seguinte: nele também vocês estão sendo edificados
junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Efésios 2:22. Aqui nós temos o ponto de partida desse tema de hoje, da identidade da igreja, o que a Bíblia diz a nosso respeito. Então, na introdução, eu já explico o que é identidade. A identidade, segundo o dicionário AICE da língua portuguesa, é um conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa por meio das quais é possível individualizá-la. Então, o presente estudo pretende, então, tratar de alguns elementos que definem a igreja e os seus membros. O enfoque é a igreja como corpo espiritual de Cristo, com base nas Escrituras Sagradas. Isso é, o que a Bíblia diz sobre a igreja, o que ela diz a nosso respeito, como igreja. E aqui nós temos esse conjunto de características da igreja. Agora, e o que é a igreja? O que é a igreja? Então, nós temos aqui, no tópico 1, na identidade da igreja, nós temos aqui uma introdução, uma breve introdução dos 3 tópicos, dos 4 tópicos da primeira parte. Nós temos aqui a identidade da igreja, aí temos característica. Primeiro, nós temos aqui eclesia, depois temos conceito, o 3, característica, e o 4, a ilustração paulina. Então, esses 4 tópicos fazem parte dessa primeira aqui da identidade. Na verdade, são 4 subtópicos. Esses 4 subtópicos estão ligados ao tópico 1, a identidade da igreja. E aqui na introdução nós temos o seguinte: a Bíblia nos ensina que a igreja é o novo povo que o Senhor Jesus formou dentre judeus e gentios. Aí nós temos um texto, Efésios 2, versículo 12 ao 14. Quem vai ler? Não pode ler esses 3 versículos sem problema, 12, 13 e 14. Você pode ler. Que naquele tempo estáveis em Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Amém. Você leu, isso aqui é a Almeida corrigida. Agora veja a Almeida atualizada como diz, né? Capítulo 2, versículos 12 ao 14. Diz o seguinte: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De 2 povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Okay? Então, veja que o texto que a irmã leu e o texto que eu li diz a mesma coisa, só que a linguagem é diferente, mas está falando a mesma coisa. Então, o que o apóstolo está falando aqui? Ele está falando de 2
povos antes da vinda de Jesus, que era o povo de Israel, e todas as nações, todos os povos que não faziam parte da família de Israel, da casa de Israel. São os gentios, que depois receberam o nome de pagão, não? Quando fala de paganismo. O que é o pagão? A palavra vem do latim pagus, pagos ou paganos, pagos ou paganos. O significado da palavra é aldeão, é um camponês. A princípio não tinha conotação religiosa alguma. Tá? Então era o aldeão. Mas já no quarto século, quando o cristianismo cresceu, se expandiu, se espalhou no vasto Império Romano, e as pessoas, tanto do campo, do interior, como dos centros urbanos das cidades, nem todos aceitaram o cristianismo. O cristianismo cresceu. Mais da metade do império já havia se convertido. Ou já tinha adotado o cristianismo, porque nem todos ali eram convertidos. Né? Muito bem. Mas os que não aceitaram o cristianismo, que já eram pagãos, quer dizer, já eram aldeões, já eram camponeses, ficaram como pagão. E daí o termo pagão passou a ter aquele sentido do goim no Antigo Testamento. O que é o goim? Goim quer dizer nações. Nações. É uma referência aos povos fora de Israel, fora da comunidade de Israel. Se bem que goim, eu já vi pouquíssimas vezes, mas também se usa para se referir a Israel. Mas é muito comum para se referir às nações. As nossas versões traduzem como gentios. Os gentios, as nações. Muito bem. Então, antes de Jesus vir ao mundo, a humanidade estava dividida em dois povos. O povo de Israel e os povos gentis, os povos gentios. Os povos gentios. Muito bem. E o que Jesus fez? Jesus, com a sua morte, diz que ele derrubou a parede de separação, porque havia no templo de Jerusalém, no segundo templo, que era o templo da época de Jesus, bem entendido. Quando você ouvir falar do templo de Jerusalém, você precisa de discernir a que templo está se referindo. Se é o de Salomão, que é o primeiro templo, que foi destruído no ano 587 pelos babilônios, quando Judá foi levado para o cativeiro. Aquele templo foi destruído. Mas depois do cativeiro, o templo foi reconstruído. E em Israel, até hoje, se usa muito a expressão no período do segundo templo. Quando se fala o que é o período do segundo templo? Diz respeito ao ano 520 a.C., 516, para ser mais preciso, porque o segundo templo foi inaugurado no ano 516 a.C. e foi destruído no ano 70. Então, quando se fala o período do segundo templo, então abrange esse período 516 a.C. ao ano 70 depois de Cristo. E os judeus usam muito essa expressão, no período do segundo templo. Mas no segundo templo, Herodes fez uma reforma. Herodes, ele era judeu de nascimento, ele era culturalmente grego e politicamente romano. Ele adotava e seguia a política romana, porque ele foi colocado como rei dos judeus por César. Então, ele era submisso a César e prestava conta a César. Então, a política dele era a política romana, dentro do padrão romano. E, culturalmente, era grego, porque a reforma do templo, ele deu o aspecto grego. As colunatas do templo tinham aqueles capitéis coríntios. Entendeu? Então, ele, culturalmente, era grego. Mas ele, cedendo à pressão dos sacerdotes, ele colocou uma mureta
que em hebraico se chama sorek. Sorek pode ser muro, pode ser grade. No templo, que tinha divisão entre a parte dos gentios, o pátio dos gentios, e a parte que só judeu podia entrar. E tinha lá uma mensagem dizendo que quem ultrapassar aquele limite, se não for judeu, é morto, é executado e o sangue é derramado sobre a sua cabeça. Tá? No Museu de Israel hoje tem um pedaço dessa mureta que os arqueólogos encontraram, está no museu, está escrito em grego, porque o grego era a língua diplomática do mundo, a língua franca do mundo, e todo mundo precisava entender aquela mensagem. Estava ali. Então, os sacerdotes diziam que isso tinha fundamento bíblico, tinha fundamento na lei de Moisés, no livro de Números, capítulo 1, versículo 51. Mas a passagem ali não diz respeito àquela questão do templo. A segunda parte do versículo fala que quem ultrapassar será morto. Quem ia ultrapassar o limite será morto. Mas não está falando nada do local do templo. Muito bem, mas eles interpretaram dessa forma. No primeiro templo não tinha isso. No templo que Salomão construiu não tinha isso. Foi no segundo templo, que é o templo de Jerusalém, da época de Jesus. Então ali tinha aquele muro. Paulo foi condenado porque foi acusado de introduzir Trófimo na lei daquela mureta. Quando os judeus que estavam ali no templo viram Paulo, e eles tinham visto Paulo na cidade de Éfeso, e Paulo em Éfeso estava acompanhado dos seus cooperadores, e alguns deles eram gregos, como Tito, como Trófimo, né? Aí gritaram lá que Paulo tinha profanado o templo, tinha introduzido o gentio, um grego, na área proibida. Né? E ali Paulo foi preso e foi parar em Roma o processo. Muito bem, mas não é esse o assunto aqui. Então, eu estou apenas explicando o que Paulo está se referindo àquela mureta que separava judeus de gentios. Jesus derrubou essa mureta, essa parede, e agora, dentre os gentios e dentre os judeus, ele formou um novo povo, que é a igreja. Tá? Então, a igreja, então veja, quando um gentio, quer dizer, nós, na carne, como ele diz aqui, na carne, somos gentios. O que ele diz aqui, no versículo 12, naquele tempo, você estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Muito bem. Mas antes, no versículo 11, diz o seguinte, olha, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram o quê? Gentios. O que significa? Que uma vez aceitando Jesus, não somos mais gentios. Vocês perceberam? Então, no passado, vocês eram gentios, portanto, agora não são mais. Aí continua, gentios na carne, chamado em circuncisão por aquele que se intitula circuncisão, que é feita na carne, por mãos humanas. Porque a circuncisão, ela é feita na carne, a circuncisão literal, mas também, desde o Antigo Testamento, e Paulo usa muito isso, a circuncisão do coração. Circuncisão do coração, usando uma linguagem figurada. Muito bem. Então, nós éramos incircuncisos. Não faziam parte da comunidade de Israel. Éramos gentios. Então, Jesus nos trouxe para a igreja, para a sua comunidade, para o seu povo. Então, é isso que o apóstolo Paulo explica aqui em Efésios. Mas continuando, diz o seguinte, quer dizer, Jesus formou dentre os judeus e gentios, em torno de si mesmo, como sendo o seu próprio corpo. Aí temos aqui 1 Coríntios, capítulo 12,
versículos 12 ao 27, que é um texto longo, mas anote isso aí, leia em casa com calma, que o apóstolo Paulo, quando ele fala dos dons do Espírito Santo, ele menciona 9 dons ali em 1 Coríntios, até o versículo 11, e de repente ele associa os dons aos membros da igreja. Então, ele usa uma metáfora, uma linguagem figurada, mostrando que a igreja é como um corpo humano. E no corpo humano, todos os membros dependem um do outro. Todos os membros. Ouvido, olhos, boca, olfato, mãos, dedos, pés, braços, todos. Qualquer problema em um dos membros, todo o corpo padece. Tá? Então, aí Paulo, veja só a ilustração que ele faz, aí o assunto se torna claro. Como mostrar que a igreja é um organismo vivo. Ela é comparada com o corpo e Jesus é a cabeça. Quando Jesus se revelou a Saulo no caminho de Damasco, o que foi que Jesus perguntou? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas Saulo não estava perseguindo quem? Os discípulos de Jesus. Você vê que Jesus tomou as dores. Tá? E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque a Igreja Católica comete uma heresia com base nessa passagem, aplicando fora do contexto, assassinando a exegese bíblica. A Igreja Católica diz que ela é, como se diz, prolongamento do corpo de Cristo. Então, ela diz que ela é o próprio Cristo, veja. Diz que ela é o próprio Cristo. Portanto, se considera a única igreja do planeta. E nós? E os evangélicos? Não, aí são grupos eclesiais. E não são igreja. Tá? Então, isso é doutrina, está no catecismo da Igreja Católica. Agora, aí diz que a Igreja Católica é o prolongamento do corpo de Cristo, literalmente. Não, isso aí, irmão, é inadmissível, não é isso? Que o apóstolo está falando, que a igreja é o corpo místico, é o corpo espiritual de Cristo. É o corpo, porque Cristo habita em nós. Cristo habita em cada um de vocês. A igreja, olha aqui. Aqui diz o seguinte, no tópico 1, eclesia. O termo grego para a igreja é eclesia. De onde vem a palavra eclésia, né? Literalmente significa o quê? Chamado para fora. Porque antes estávamos no mundo, como diz o apóstolo Paulo aqui em Efésios, sem Deus no mundo, fora da comunidade de Israel, sem esperança. Entendeu? Então, o Espírito Santo nos iluminou e nos chamou. Quando nós aceitamos a Jesus, nós deixamos o mundo para seguir a Jesus. Nós somos chamados para fora do mundo, para servir a Deus. Tá? Então, eclesia é isso. Bem, olha, ek é uma preposição grega. No latim também, ex, de onde vem a palavra externo, exterior, ex quer dizer de dentro para fora, é isso, de dentro para fora, ex, ou ek, no grego, ex também. Então, chamado para fora, de um verbo grego, ekaléu, significa chamar, convocar. O verbo ekaléu não aparece no Novo Testamento grego, e só 2 vezes na Septuaginta. Em Gênesis 19, 5 e Deuteronômio 20, 10. O substantivo eclesia aparece 115 vezes no Novo Testamento, sendo que 5 vezes não se traduz por igreja. Em Atos 19, 32. 39, 41. 3 vezes, leia aí. Atos
capítulo 19, versículo 32, depois versículo 39, depois versículo 41. Parece que aí fala ajuntamento. Veja o que diz. É Atos 19, versículo 32. Leia, depois eu digo outro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Muito bem, então veja só. Uns gritavam de uma maneira, outros clamavam de outra. E havia muita confusão na assembleia, outro fala ajuntamento. E muitos nem sequer sabiam porque estavam reunidos ali. É que as pessoas queriam linchar o apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Então, houve esse tumulto. E ali aquelas pessoas, uma versão fala ajuntamento, outra versão fala assembleia, né? Aí está a assembleia. Agora veja o versículo 39. Mas, se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Em assembleia regular, assembleia. No grego está eclesia, tá? Aí foi o escrivão da cidade, quando viu aquele tumulto, aquele povo lá, os fanáticos, né, da deusa, os adoradores da deusa Diana. Então, o promotor ali da cidade falou, não, pessoal, calma, é o seguinte, olha, vocês se acalmem, esses assuntos vamos ser tratados na forma da lei. Então, aí, numa assembleia ou num ajuntamento regular, muito bem. E depois do versículo 41. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Isso. Então, 3 vezes em Atos 19, a palavra eclesia não é traduzida como igreja. E 2 vezes, vamos ver aqui em Hebreus, né? Hebreus, Atos novamente 7:32, quando se refere à congregação de Israel. Como diz aí, Atos 7:38, no discurso de Estevão. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto. Na congregação, até então, na congregação no deserto. Então, ali está a eclesia. Tá? E agora, em Hebreus 2:12. Dizendo, a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Isso, no meio da congregação. Então, veja que esse termo foi emprestado da Grécia, das cidades, estados que compunham a Grécia, que seria hoje mais ou menos como a Câmara de Vereadores da cidade. Viu? Então, as leis do município, quem que aprova? Não são os vereadores, não é a Câmara de Vereadores que aprova a lei. Então, só que ali não eram os vereadores, eram as pessoas, os cidadãos que eram convidados para discutir um tema, um assunto e aprovar uma lei. Então, esse grupo, esse agrupamento, esse ajuntamento era chamado de eclesia, ok? Mas só que para a igreja é diferente. A igreja, então, você saber que a igreja, às vezes encontramos o termo igreja como igreja local. Na introdução, por exemplo, da epístola 1 aos Coríntios, a igreja de Deus que está em Corinto, a igreja que está na tua casa. Então, essas expressões de respeito ao local de culto. Tá? E, às vezes, dá a entender que se parece com o templo. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, e versículo 15, que é a igreja do Deus, se demorar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade.
Então, e casa de Deus aí, pode ser o ajuntamento, pode ser podem ser os crentes, mas também pode ser o templo, depende de como interpretar essa passagem, porque Paulo fala, tá? Para que saibas como convém andar na casa de Deus. E a casa de Deus é o prédio? Não sei. A palavra casa na Bíblia tem muito significado. Casa pode se referir à nação. Toda a casa de Israel, está se referindo ao povo de Israel. Pode ser uma dinastia, Deus prometeu fundar uma dinastia para Davi e fundarei casa para ti. Casa significa dinastia. Casa pode ser o lar. Casa pode ser a moradia. Aí você vai precisar do contexto para entender o que significa casa. Pode ser família, entendeu? Então, só ver com cuidado. Mas, popularmente, quando se fala de igreja, se fala do templo. Muitas vezes é comum associar o templo com a igreja, mas, na verdade, o sentido de igreja é, como está aqui na leitura de Efésios 2, 22, é a morada de Deus. O Espírito Santo habita no crente, no moço, na moça, no adolescente, em todos aqueles que receberam a Jesus Cristo na sua vida. É ali que o Espírito Santo habita. Então, a igreja, realmente, como diz Paulo, é a coluna e a firmeza da verdade. O conceito 2. A igreja é um organismo, um corpo espiritual em que todos os crentes em Jesus estão unidos uns aos outros. E todos eles com a sua cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Aí tem aqui um versículo, que já está citado aqui por extenso. O constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Efésios capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23. Outra passagem. E ele é a cabeça do corpo da igreja, Colossenses 1 e 18. Trata-se de uma congregação espiritual, cujos membros foram remidos pelo sangue de Jesus, que veio a existir no palco da história como resultado da obra da cruz, do triunfo da ressurreição de Cristo e da vinda do Espírito Santo. É exatamente o que o Senhor Jesus chamou de minha igreja. Ali em Mateus 16, 18, quando Jesus fez aquela pergunta histórica: que dizem as pessoas a meu respeito? Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias, ou um dos profetas. Tá bom. Essa é a opinião do povo, que na verdade era uma opinião positiva. Alguém ser comparado com Jeremias naquela geração, irmão, não era pouca coisa não. Tá? O ibope de Jesus estava nas alturas. O problema ali não era o povo, eram as autoridades. Eram os escribas e fariseus, saduceus. Eram eles, não eram, porque o povo amava Jesus. Então, e ele não tinha uma compreensão da verdadeira identidade de Jesus, mas via, quer dizer, tinha Jesus como um grande homem. Como de fato, comparar com Elias, comparar com Jeremias, né? Então, mostrou que eles estavam equivocados, porque Jesus é muito mais que tudo isso. Ele é o próprio Deus, o Filho de Deus, portanto ele é Deus. E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tá bom, Pedro, você acertou, mas não foi você não, viu? Porque isso não vem do raciocínio, tá? Embora o cristianismo seja racional, tá? Mas a verdadeira identidade de Jesus só é possível por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revela. Ele disse: olha, foi o Pai que revelou, não foi carne nem sangue, não foi o Pai que revelou. E eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa igreja edificarei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, aqui nós temos o que é a igreja. Ela passou a existir, olha,
no palco da história como resultado da obra da cruz, sacrifício de Jesus, da sua ressurreição e da descida do Espírito Santo. Desses 3 pontos: morte de Jesus, ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo. Por essa razão a igreja existe, está até hoje. Muito bem. Então, a igreja, como corpo espiritual de Cristo, é um organismo vivo, com suas reuniões em torno do Senhor Jesus e suas ordenanças, como congregação ou assembleia, é também uma organização com sua forma de governo. Então, são 2 aspectos, 2 características. Como organismo, no sentido espiritual, como organismo, o corpo espiritual de Cristo. E como organização, é uma comunidade que nós temos aqui. Nós temos personalidade jurídica, nós temos diretoria, nós temos estatuto, temos o endereço. Então, isso é organização. Organização. Porque ela está na sociedade, faz parte da sociedade. Mas, como corpo espiritual de Cristo, nós somos a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. Somos o corpo de Cristo. Muito bem. Característica. A igreja é toda a congregação ou assembleia que se reúne. Isso aqui é importante. Isso aqui, todo quem devia memorizar isso, ter isso no coração. Olha, a característica toda é toda a congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada, incluindo o batismo e a ceia do Senhor nas reuniões específicas, aberto a todas as pessoas. É isso que é a igreja. É uma assembleia ou congregação que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo, professando fé nele de maneira publicamente, e de forma diversificada, incluindo, claro, batismo e a ceia do Senhor nos cultos específicos, nas reuniões específicas, e aberto a todas as pessoas. Você tem esse material disponível. Quem ainda não baixou, pode baixar, que está disponível para todos vocês. Muito bem, isso é a característica da igreja. É igreja no sentido completo da palavra, como Jesus mesmo prometeu estar presente nela por meio do Espírito Santo até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Em Mateus 18:20, Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Tá? Não há distinção de pessoas, raça ou estado social na igreja. O apóstolo explica, ele diz o seguinte, abre aspas, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então, no Jesus não faz diferença de raça, nem de estado social, de nada. Todas as pessoas, o convite é para todos. Jesus morreu para salvar todos os pecadores. E a ilustração paulina, em 1 Coríntios 12 ou 13, aparece o elo entre os dons do Espírito Santo e os membros do corpo de Cristo. É aquilo que eu falei, que Paulo, quando ele trata dos dons espirituais, então ele já passa para explicar a igreja, e uma vez dando uma explicação da igreja, comparando com o corpo de Cristo, aí ele retorna o assunto dos dons espirituais no capítulo 13 e o capítulo 14 de 1 Coríntios. Então, a ilustração do corpo humano com a igreja nos versículos seguintes, além de mostrar a unidade na diversidade, nos ensina também como membros deste corpo, precisamos um dos outros. Veja aí, 1 Coríntios 12, 21. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Isso.
Na verdade, o olho não pode falar para o outro, não precisa, não, nós dependemos um dos outros. Então, isso mostra que nós, membros da igreja, nós dependemos, precisamos uns dos outros, né? Diferimos um dos outros. Veja 1 Coríntios 12, 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Isso. Aí está mostrando a diferença. Cada um conforme ele quis. É a mesma coisa o membro do corpo de Cristo. Cada um no seu lugar, conforme Deus planejou, como Deus criou o ser humano. E depois, 12, 25, como diz, precisamos cuidar um dos outros. 1 Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem. Vamos cuidar um dos outros, tá? Essa característica da igreja. Característica da igreja. Agora, a identidade dos membros. Tem uma lista tão grande, eu consegui aqui. Deixa eu ver aqui. Olha, cada crente em Jesus é a morada de Deus. É isso que eu estou falando desde o começo. Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 3 e 16. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? E depois, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Essas duas passagens estão mostrando que nós, como crentes, nós somos o santuário de Deus. Somos morada de Deus, somos templo de Deus. E isso não é pouca coisa. Diferente, o mundo não tem noção disso. Por isso que a gente vê o mundo de uma maneira tão diferente do que o mundo vê a realidade das coisas. Ele não tem a mínima noção do que isso significa. Sabe? Você, morada de Deus, se você falar isso para uma pessoa incrédula, ela vai dizer, aí está. Isso é arrogância. Muita pretensão. Sim, mas não fui eu que escrevi isso. Não fomos nós que escrevemos isso. Tá? O texto sagrado está dizendo que o Espírito Santo habita. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo já passou. Na verdade, já foi o Espírito Santo que te iluminou para que você reconheça a necessidade de um Salvador, a necessidade de salvação, a necessidade de Jesus. Já é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo habita em nós. E aí, como você é chamado? Olha aqui. Filhinhos, escreva vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Tá? 1 João, capítulo 2, e versículo 12. Você pode até acompanhar aí. Olha, filhinhos, escreva vocês, porque os seus pecados são perdoados. Por causa do nome de Jesus. Tudo que você fez, que você praticou, não importa. No passado, quando vinha Jesus, olha, você está perdoado. Deus perdoa, olha para você como se aquilo não existisse mais. Isso é um ato da graça de Deus. Muito bem. E depois, olha o que diz Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, não existe condenação, porque Jesus já pagou. A condenação que estava reservada para nós, como pecadores, Jesus recebeu, Jesus assumiu. Então, não temos mais. Então, se a pessoa, porque às vezes a pessoa se lembra alguma coisa do passado, do tempo da ignorância, fica até com certo receio. Aí Satanás vem e sopra no ouvido, mas você, sim, irmão, agora é nova criatura, tudo se passou. Então, está perdoado. Lutero, quando estava perto de morrer,
ele teve uma visão que Satanás se aproximou dele com um pergaminho enorme, com a lista de todos os pecados que Lutero cometeu em vida. Tal dia, tal hora você fez isso, tal dia você fez aquilo, tal dia praticou aquilo. E Lutero viu aquela lista e falou: Satanás, você é o pai da mentira, mas até aqui você acertou. Mas é só isso? Não tem mais. Aí Satanás sumiu. Daí um pouco Satanás volta com outro pergaminho, com outra lista, e mostrando todos os pecados que Lutero cometeu. Aí Lutero pegou a pena, colocou no tinteiro e escreveu: mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Satanás, falar de sangue de Jesus para Satanás, já viu, né? Desapareceu, entendeu? Então, isso é perdão dos pecados. Isso é ato da graça de Deus. Então, o apóstolo João escreve para 3 grupos dentro da igreja. A mensagem nessa passagem é dirigida aos filhinhos. O termo grego é teknia, plural de teknion, uma expressão carinhosa, como Jesus se expressava ao se dirigir aos seus discípulos. Está em João 13:33. Nas epístolas joaninas, se aplica aos que estão na fase infantil da fé. Quando ele fala meus filhinhos, aí ele está falando principalmente aos novos convertidos, que ainda estão tomando leite racional, que precisa de discipulado, de orientação. Então, nasceu de novo. Então, são crianças, é um bebezão que precisa de mamadeira, entendeu? Por isso que ele usa essa expressão, meus filhinhos, Meus filhinhos, se refere aos novos na fé. E o advérbio, agora em Romanos 8:1, indica que a era vindoura se iniciou com a chegada de Cristo e do Espírito Santo. Aos que estão em Cristo, a condenação que a lei trazia não se aplica mais, antes de receber a justificação escatológica. Porque todos nós estávamos debaixo da espada da lei. Mas agora, eu dizer, tudo agora é um novo tempo, uma era vindoura que se iniciou ali. E nós, meus irmãos, não temos mais condenação. Segundo, filhos e filhas de Deus. O mundo usa muita expressão, eu também sou filho de Deus. Tá, no sentido genérico, até é aceitável falar que todas as pessoas, todos os seres humanos são filhos de Deus, porque Deus é o Criador do céu e da terra. Então, de forma genérica, ele é sim, mas não nesse contexto aqui. Aqui é só os que vieram a Cristo. Olha, vejam que grande, isso é 1 João 3:1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E depois, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. João 1:12. Então, o amor é apresentado como um presente de Deus, e a expressão desse amor é tão elevada a ponto de miseráveis pecadores nos tornamos filhos de Deus. Por essa razão, somos estranhos aos olhos do mundo, pois não tem a mínima noção do que somos. Por isso que o mundo não nos conhece, o mundo não sabe o que isso significa, a maneira de vida dele, o modo de viver, o estilo de vida, que pratica toda sorte de barbaridade, e para eles é normal. Os lares dessas famílias parecem um ringue, parece um ringue, uma disputa, uma competição dentro de casa. Para eles, isso é normal. E a gente vê isso, sabe aonde? No trabalho, na escola. Professores e professoras cristãs e cristãos, converso com ela para ver na classe a atitude das crianças, dos alunos, que vem do lar. Reflexo do lar na vida das pessoas. Mentira, engano. O seu telefone, olha, meu filho, fala para fulano que o papai não está em casa. Sabe?
E isso é um mal tão tremendo, está ensinando o filho a ser mentiroso, a ser igual a ele. Entendeu? Então, mas meus irmãos, entre nós não existe isso, não. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Sabe? Nós temos o Espírito Santo, somos um povo zeloso, especial, um povo de Deus, zeloso, especial e de boas obras. Somos diferentes do mundo, não somos formatados pelo padrão do mundo, que é um padrão condenado. O mundo, que significa mundo? O mundo são os princípios regidos por um sistema contra Deus e a tudo que estão em constante conflito com Deus. São princípios que estão em constante conflito com Deus e a tudo que Ele representa. O mundo é isso. João disse, o mundo jaz no maligno. Não? Então, nós somos filhos de Deus. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. E nós observamos isso. Por isso que quando um crente faz alguma coisinha errada, todo mundo vê. Tá? Todo mundo vê. Uma vez, uma pessoa me falou, teu irmão não é crente, mas eu vi o teu irmão em tal lugar, assim, não me lembro agora, era um lugar que não era apropriado para um crente. Eu cheguei em casa e falei para a mamãe, mãe, viu, me disseram que viram fulano em tal lugar assim, assim. Ela falou, filha, porque ele é luz. Quando a luz pisca nas trevas, todo mundo percebe. E achei interessante essa observação dela. Quer dizer que a luz piscou, todo mundo percebeu que ela piscou. Entendeu? Então, nós, meus irmãos, a pessoa no mundo mentir, adulterar, falar mal dos outros, e é tudo normal. Já está sujo, já está na imundícia. Então, um pouquinho de lama a mais, um pouquinho de lama a menos, não vai fazer diferença para eles. Mas nós temos as vestes brancas. Quando Satanás joga um pinguinho de lama, opa, você vai limpar. Tá? Aí, às vezes, você se entristece, você vai orar, pede perdão, você é renovado, entendeu? Por quê? Somos diferentes do mundo. Somos diferentes. É a identidade do cristão. Olha aqui. Nós somos chamados de feituras de Deus, né? Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o termo grego para feitura é poema. De onde vem a palavra poema? Isso significa aquilo que é feito, produto manufaturado. A obra de Cristo em nós na conversão não é o fim, mas o começo. O Senhor Jesus continua a sua operação em nossa vida pelo Espírito Santo, conforme Filipenses 2:13. Outro título que nos identifica como membro do corpo de Cristo, como igreja de Cristo, mais do que vencedores. Então, meu irmão, nós não somos vencedores, somos mais do que vencedores. Olha. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Na expressão mais que vencedores, Paulo está revelando a garantia de vitória futura. É isso que quer dizer. É porque alguém vai fazer uma pergunta, escuta, mas que diferença tem entre vencedores e mais que vencedores? A diferença é que mais que vencedores é uma garantia da vitória futura. É um termo favorito usado em Apocalipse, o verbo grego nikao, que significa vitória. É um termo favorito usado em Apocalipse para falar do destino vitorioso dos crentes que se mantêm fiéis a Cristo, principalmente quando são perseguidos por causa de sua fé. E o que mais? Novas criaturas. Olha aqui, 2 Coríntios 15:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A ideia de velho ou antiga nessa passagem indica aquilo que vem de um tempo anterior. O apóstolo emprega o termo grego arcaias, adjetivo feminino, plural de arcaios. Da onde vem a palavra arcaico, né? Arcaico quer dizer antigo. Então, velho,
dos dias anteriores, do passado. A nova vida em Cristo indica que a antiga ordem do pecado, da morte e da carne associada a Adão foi transformada na nova criação. Isso não significa perfeccionismo e nem libertação em nossa vida daquilo que é velho em nossa vida, mas que o velho passou no sentido em que o seu poder foi rompido em nós, né? Porque alguém pode pensar que o crente não peca, que o crente é perfeito, que o crente é... Não. O que nós podemos é ter uma vida irrepreensível. Não significa perfeição. Enquanto estivermos nesse mundo, as imperfeições vão nos acompanhar. Tá? Mas é possível, sim, você ter uma vida irrepreensível diante de Deus, que Deus olha para você e não tem nada que repreender, não tem nada que reprovar. Isso sim. E outro termo, livres do maligno. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês. E vocês já venceram o maligno. 1 João 2, 13 e 14. A palavra jovens fala de entusiasmo e vida na família de Deus. E essa vitória expressa um tom apocalíptico, pois as provas vêm, mas os jovens cheios do Espírito Santo superam. Eu pergunto, quem de vocês nunca teve luta? Quem de vocês nunca teve vitória? Quem de vocês nunca teve tropeço e dificuldades? Mas vocês venceram. Vocês estão aqui, ó, o país que uniu. Vocês são vencedores. Vocês são vitoriosos, porque a palavra de Deus está em vocês. Vocês venceram o maligno, entendeu? Então vocês são vitoriosos. O maligno é uma referência ao príncipe das trevas, ou seja, ao próprio diabo, né? Mas a força que Jesus concede aos jovens, sabe o que é? Que é o suficiente para vencer o diabo? É a fé. É a fé. A força que o Senhor Jesus concede a todos vocês é a fé que vence o diabo. Muito bem. E depois, cidadão dos céus. Aí com isso eu encerro. Olha, Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Olha que informação interessante aqui. Ó. Filipos era uma colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Era uma miniatura de Roma e seus habitantes se consideravam romanos. Lembro dessa passagem aqui de Atos 16:21, quando Paulo libertou aquela moça que era usada pelo demônio para adivinhar, e a população toda foi condenar Paulo. Olha as palavras que os filipenses usaram ali. Propagando costumes que não podemos aceitar, se referindo aos costumes judaicos, porque Paulo era judeu, né? Nem praticar porque somos romanos. Tá? Então, quem nascia em Filipos era romano. Tá? Quando nascia um bebê em Filipos, era necessário incluir seu nome nos registros da cidade. Os cidadãos de Filipos desfrutavam do privilégio de ser cidadão de Roma, mesmo fora de Roma. Quando o apóstolo Paulo fala do nome escrito no livro da vida, tem aqui em Filipenses 4:3, porque Paulo era muito habilidoso. Paulo sempre procura usar uma linguagem do seu contexto, do seu público. Jesus também usava as parábolas, os ensinos de Jesus, também tinha esse objetivo. Usar palavras, usar exemplos, ilustrações daquilo que os seus ouvintes conheciam, porque isso facilita a compreensão. Quando ele fala do livro da vida, porque tinha um livro lá de registro, lá em Filipos. Nascia um bebê, ia lá, se não registrasse, não era cidadão, tinha que ter o nome lá. Tá? Eu estou falando, nós também temos um nome no livro da vida. Tá? Isso aí os filipenses compreendiam com muita facilidade. Significa que quando o pecador aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele se torna cidadão do céu. Aí tem o seu nome no livro da vida. Tá ok?
Concluindo, é, pois, importante para vocês, muito obrigado, você pode tomar assento, muito obrigado pela sua cooperação. É, pois, importante conhecer os vários significados da igreja, tanto como comunidade local, como também como corpo místico de Cristo. A identidade dos seus membros está relacionada ao amor de Deus e à obra redentora de Jesus. Sendo salvo, ser filho e filha de Deus significa ser morada do Espírito Santo. As características de cada pessoa não se anulam, mas afloram, porque ela vive para o Senhor. Cada um de vocês vive para o Senhor. Amém? Portanto, meus queridos e minhas queridas adolescentes, que Deus abençoe a vocês.